professor Daniel Carneiro Moreira, da UNB, ele está como membro externo ao programa, pela professora doutora Consuelo Medeiros Rodrigues de Lima, que é membro interno do programa, e como suplente a professora doutora Carla Nunes de Araújo, também do programa do Profbio. Então, Francisco, você terá aí 35, 40 minutos para fazer sua apresentação. Então, nós vamos passar agora para a sua apresentação e depois vamos passar para a parte de arguição, tá bom? Então, agora a palavra está com você, viu, Francisco? Obrigado. Eu vou apresentar aqui, vou só fazer uma apresentação por slides, aí eu vou colocar aí na tela de vocês, tá bom? Aí vai aparecer na tela de vocês os slides, já já. Então, eu acabei de colocar os slides, né, gente, para vocês, para que vocês observem. E como a professora Hélida falou, esse é o meu trabalho de mestrado, né, do meu TCM, o trabalho de conclusão de mestrado, e ele fala sobre abordagem para o aprendizado científico no ensino médio. O fenômeno do preparo para o estresse oxidativo pós, nos animais invertebrados, como exemplo da construção do conhecimento, né? E a minha orientadora, a professora Hélida Campos, e esse trabalho, né, desenvolvido pelo Profbio, juntamente com o UNB e apoio da CAPES. Nós falaremos aqui sobre a história do fenômeno preparo para o estresse oxidativo. É um dos itens que eu falarei nessa apresentação, o que é o pós, explicarei. Também a questão da construção de blogs. Também envolve a construção de blogs dentro de uma sequência didática. E também o ensino médio e as aulas de biologia, que também trata esse trabalho. Além disso, nós também vamos falar um pouquinho sobre o distanciamento entre universidade e ensino médio, das escolas, no caso, escola pública principalmente. Então, esses são os temas principais relacionados ao meu trabalho, né? Na natureza, vamos explicar um pouquinho o que é o estresse oxidativo. Então, na natureza, o estresse oxidativo, ele ocorre quando você tem aí vamos dizer assim, algum tipo de estresse ambiental. Por exemplo, congelamento, pode ser uma desidratação severa, uma anóxia, hipóxia, isso nos animais. O que é uma anóxia? A quantidade de oxigênio, né, nula, quase a zero. A hipóxia, quando você tem uma redução nessa quantidade de oxigênio. Então, essas situações como congelamento, desidratação severa, anóxia, hipóxia, né, oxigênio limitante, como uma pequena quantidade, né, e até mesmo em organismos aquáticos, quando eles estão em exposição aérea, eles têm esse que é chamado de estresse oxidativo. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de oxigênio. Então, esses animais, eles entram no que nós chamamos aí de estresse oxidativo, né? E o que é o fenômeno para o estresse oxidativo? O que é esse pós? Então, quando esse animal está em um ambiente com pouco oxigênio, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o oxigênio. O oxigênio, ele vai fazer o seguinte, o oxigênio vai produzir o que nós chamamos aí de radicais livres. Então, o oxigênio vai estar fazendo essa produção de radicais livres. Então, esses radicais livres, quando você tem um oxigênio com algumas dessas moléculas, quando o oxigênio pode ser deteriorado, essas moléculas podem alterar proteínas, podem alterar a membrana, DNA, e vai produzir essas chamadas espécies reativas de oxigênio, que eu coloquei algumas aqui apenas, como radical superóxido, como o peróxido de hidrogênio ou o radical hidroxil. Então, essas espécies reativas de oxigênio podem deteriorar membranas, podem deteriorar também proteínas, né? Então, na célula, ela vai ter uma deterioração. E quem vai neutralizar esses antioxidantes? São as enzimas, essas espécies reativas de oxigênio. São as enzimas antioxidantes, que eu coloquei algumas também aqui, como a glutationa peroxidase, a superóxido dismutase e a catalase. Então não é bom a gente ter espécies reativas de oxigênio, ao contrário, nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio entre a quantidade de espécies reativas de oxigênio e um equilíbrio entre os antioxidantes. Porque as espécies reativas de oxigênio também têm seu papel na defesa, na parte imune também. Então, o ideal é que nós temos um equilíbrio. Porém, às vezes esse equilíbrio não acontece. E é aí que ocorre o que nós chamamos do estresse oxidativo. E aí,
nós temos aqui uma tabelinha dessas espécies reativas, um fluxograma dessas espécies reativas de oxigênio, né? Nós temos alguns elementos aqui em vermelho que são as espécies reativas de oxigênio, nessa tabelinha que é do professor Daniel Moreira. E aí nós observamos aqui o radical superóxido, né? Então, esse radical superóxido é uma espécie reativa de oxigênio. Aqui nós temos outros, como eu falei para vocês, o radical hidroxil, né? E aqui, peróxido de hidrogênio. Então, esses elementos são elementos, como eu falei atrás, que deterioriam, né, essas membranas, proteínas, etc. Em azul, nós temos os antioxidantes, que vão fazer o quê? Os antioxidantes vão fazer uma neutralização. Então, por exemplo, aqui que nós temos o radical superóxido, está sendo neutralizado por esse antioxidante chamado superóxido dismutase. E aí transforma, no caso, em peróxido de hidrogênio. E aqui o peróxido de hidrogênio está sendo neutralizado pela catalase, que é outro antioxidante, formando água mais oxigênio. E aqui também esse peróxido de hidrogênio, pela reação de Fenton, né, que vai ter essa entrada do ferro 2+, vai também fazer parte desse metabolismo. E aqui nós temos outros antioxidantes. Nós temos aqui também que participam dessas neutralizações nessa parte bioquímica, né? Aqui nós temos a tiorredoxina redutase, aqui nós temos as perorredoxinas, e aqui a glutationa peroxidase, e aqui a glutationa redutase. E aí nós temos, né, glutationa reduzida, e nós temos a glutationa oxidada de sulfeto. Então, todos eles fazem esses papéis neutralizando, né, as espécies reativas de oxigênio. Então, o fenômeno pós tem essa produção de espécies reativas de oxigênio, e aí nós temos esse preparo antecipado, né, junto com essas, e eles vão produzir enzimas antioxidantes. Exemplo, tem alguma determinada espécie que está num congelamento. Exemplo, está um congelamento muito grande, e essa espécie, ela vai como se fosse entrar em estivação, vai diminuir seu metabolismo, consequentemente, nós temos o quê? Consequentemente, nós temos uma quantidade baixa de oxigênio, então não teria espécies reativas de oxigênio, só que essas, nesse período de estivação, o retorno que vai ser perigoso. Então, quando tem esse retorno, logo vai aumentar essa quantidade de espécies reativas de oxigênio, que vai retornar abruptamente todo o oxigênio. Retornando abruptamente, ele vai ter que ter mais enzimas antioxidantes. Então, ele se prepara, por isso que o nome é preparo para o estresse oxidativo. Essas espécies, elas vão preparar para possível retorno do oxigênio e aumento da quantidade de eros, com aumento de enzimas antioxidantes, né? E aí nós temos critério de classificação desses animais. O nosso trabalho é relacionado aos animais invertebrados, mas no artigo do professor Daniel, nós temos esses critérios de classificação que os animais podem ser classificados em pós-positivas, né, que aumentam os antioxidantes, pode ser classificado em pós-neutra, que ele não tem aumento de antioxidante, ou pós-negativa, que vai ter diminuição de antioxidante, né, em vários animais. E ele classificou em 3 critérios, o critério 1, o critério 2 e o critério 3. Então, no critério 1, né, o que acontece? Se você tem aumento de um antioxidante, essa espécie é considerada pós-positiva. Então, aumentou um antioxidante, pós-positiva. Né? Vamos só no critério 1 primeiro. Se você não teve nenhum aumento de antioxidante ou diminuição de antioxidante, ela é considerada pós-neutra. Agora, se você tem diminuição de um antioxidante, ela é considerada pós-negativa, aquela espécie que está sendo classificada de acordo com o antioxidante. Vamos ao critério 2. No critério 2, se ele aumentou 50%, então teve aumento de 50% de antioxidante, qualquer tecido ou tempo, classificada como pós-positiva. No critério 2, não aumentou nenhum antioxidante e nem diminuiu, pós-neutra. E a pós-negativa diminuiu 25% e não aumentou mais de 50%. Então, nesse critério 2, ela é classificada como pós-negativa. Vamos ao critério 3. No critério 3, para ser pós-positiva, é quantidade de eventos. Então, por exemplo, aumentou 2, né, e diminuiu 1. Então, ela tem mais aumentos do que diminuição. Então, é considerada pós-positiva. Para ser pós-neutra, né, nenhum antioxidante aumentou ou diminuiu. Então, pós-neutra. Para ser considerado pós-negativa, é questão também de eventos. Então, a gente observa aqui, mais eventos de diminuição do que de aumento. Então, teve 2 eventos de diminuição, teve 2 antioxidantes que abaixaram,
e um que aumentou. Então, ela é considerada pós-negativa nesses 3 critérios. Então, esse é um artigo, inclusive foi feito um jogo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo também, que foi feito sobre esses critérios, que às vezes é um pouco complexo, mas fizemos um jogo e aí os alunos entenderam melhor essa parte dos critérios. Continuando ainda sobre a questão do pós. Aqui nós temos, né, a questão de tolerância. Aqui tem um artigo do professor Hermes, né, Hermes e colaboradores de 1995, e aqui ele analisa no hepatopâncreas do Otala-láctea, as enzimas. Esse animal, ele ficou 30 dias em estivação. Então, esse animal, 30 dias em estivação, quando ele acordou da estivação, né, quando ele despertou, a gente pode observar que em 40 minutos, olha a quantidade de antioxidantes da superóxido dismutase, a SOD, muito grande. A GPX, glutationa peroxidase, diminuiu, mas a SOD teve um grande aumento aqui que nós podemos observar. Uma grande quantidade aqui no despertar. Então, isso a gente observa aqui que é um preparo para o estresse oxidativo. Assim que acordou, aumentou a quantidade de espécies reativas de oxigênio. Com isso, esse animal, né, o Otala-láctea, esse caramujo, também aumentou a quantidade de antioxidantes, preparando para esse estresse. Aqui nós temos um outro trabalho do Pullman e colaboradores de 2011, né, que tem 2 espécies de lapa, a Nacella magellanic e a Nacella neurata. Foi feito no Chile esse trabalho aqui, e cada barrinha desse aqui é uma região do Chile, que ele chama de Porto Monte ou Ponta Arena, né, a barra escura, a barra clara, e aqui nós observamos o despertar desse animal, que também entrou em estivação, e aí ele de 0 horas, 2 horas, 6 horas, e 12 horas, ele aumentou a quantidade de superóxido dismutase. Nesse trabalho eles fizeram brânquias, também foi observado aqui nas brânquias desse animal. Teve outras medidas, como concha, entre outras coisas, mas a gente observa aqui, ó, um grande aumento na quantidade também, que indica um preparo para o estresse oxidativo. Então, 2 espécies aqui de invertebrados, né, em hipóxia, baixa quantidade de oxigênio e anóxia. Tá? Outra coisa também sobre a questão da educação. Aqui eu coloquei o gráfico aqui do PISA, né, do ano de 2018 sobre a ciência. Esse gráfico aqui, ele é feito a cada 3 anos, desculpa, a prova é feita a cada 3 anos, né, pela Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, e a cada 3 anos é feita. O Brasil está na posição de número 66, a média que eles querem é 500, a média da OCDE é 489, a prova varia de 0 até 500, e a média que a OCDE indica para esses países em desenvolvimento é 489. O Brasil está na posição número 66 com a nota de 404. O primeiro colocado é a China e o último colocado é a Filipinas. Então a gente ainda tem que melhorar muito nesse gráfico da PISA. Por isso que nós trabalhamos e fizemos também isso aqui para a gente possa melhorar a educação no Brasil. E aí o que é meu produto? É uma sequência didática. E o que é uma sequência didática? É um resumo do plano de aula para unidade temática. Então, como se fosse plano de aula em pequenos módulos, como se fosse a grosso modo falando, como se fosse uma receita de bolo, em que o professor pode seguir. Então, o professor que pega a sequência didática, ele pode seguir aqueles passos de sucesso que o professor fez na sequência didática e aplicar na sua aula. Né? A sequência didática é importante que ela tenha um caráter investigativo, que o aluno não saia com as respostas, mas que a gente tenha perguntas, né, os alunos possam levantar hipóteses, tudo isso tem que ter uma sequência investigativa, que é importante essas atividades em que o aluno vai investigar e elaborar essas hipóteses, tá bom? Como estão as aulas de biologia no ensino médio? Quais são os exemplos que aproximam o ensino que é estudado na universidade? E como a tecnologia dos blogs podem ajudar os professores e os alunos? Isso que nós vamos responder agora. Ó. O ensino atual de biologia está descontextualizado. A gente não tem essa contextualização com o que acontece. Né? Por exemplo, o pós, será que ele pode ser relacionado com ecologia, fisiologia, ou só com a parte bioquímica? Pode, né? Também está pouco investigativo, às vezes só tem aula teórica, o aluno só responde, não tem a investigação e não faz o aluno pensar o ensino de biologia atual. E também é pouco atraente. Não tem aquela, nossa, professor, esse tema é legal. Então, tudo isso nós podemos observar no ensino de biologia atualmente. Tá? Então vamos ao objetivo geral do meu trabalho. O objetivo geral é construir um blog sobre o pós-preparo para o estresse oxidativo em animais invertebrados, né? E desenvolver uma sequência didática investigativa que possa ser usada no ensino médio. Então teve a construção do blog e sequência didática aplicada ao blog. Esse é meu objetivo geral. O objetivo específico, levantamento, né? Primeiro de leituras e artigos científicos em invertebrados, principalmente, para que a gente entenda sobre o pós, né? Apresentar aos estudantes do ensino médio essa teoria, a teoria do preparo para o estresse oxidativo. E também desenvolvimento de uma sequência didática para uso do blog. Então, esses foram alguns dos objetivos específicos
que foram utilizados nesse trabalho. Vamos aos materiais e métodos, né? Junto com os materiais e métodos, vamos falar algumas etapas que o trabalho foi desenvolvido. Primeiramente, escolhemos o tema. Então, o tema preparo para o estresse oxidativo, junto com uma sequência didática, junto com o blog. Depois, a gente tínhamos que saber o que tratava isso aí, né? O que tratava. Então, a gente foi fazendo o quê? Estudando, principalmente artigos científicos e livros. Depois, montamos resenhas e esquemas sobre o assunto. E criamos um blog, né? Que a gente vai apresentar daqui a pouco. E procuramos outras mídias no blog que pudessem ser linkadas, como redes sociais, Prezi, Google Formulários, o aplicativo Pickers também para utilização na aula e na sequência didática. Montamos uma sequência didática e aplicamos essa sequência didática ao professor. Então, aos alunos, desculpa. Essas 6 etapas foram as etapas que nós fizemos. Então, como eu comentei, listou-se esses invertebrados que fazem pós. Como que nós listamos isso? Então, nesse artigo do professor Daniel, tem várias espécies que fazem pós. São positivas, negativas, classificadas. Então, a gente baixou os artigos e apresentávamos esses artigos. Quando eu falo apresentávamos, porque tinha eu e o outro mestrando, Cássio. Ele ficou com os vertebrados e eu com os invertebrados. E nós fazíamos a apresentação todas as quartas-feiras para a professora Hélida, né, sobre esse artigo, sobre várias espécies que eram pós-positivo ou não, e assim a gente se inteirava do assunto. Também tivemos que voltar na parte bioquímica, aprender muita coisa, né, com os livros, com os artigos e livros de bioquímica, e o livro também do Holloway de radicais livres. Então, esses foram os métodos. Primeiro, estudar o tema. Então, todo professor que for seguir a sequência didática, primeiro tem que estudar aquele tema bastante. Aqui nós temos uma tabela de algumas espécies que foi retirada do artigo do professor Daniel, né, com várias espécies de corais, anelídeos, tardígrados, artrópodes, né, aqui do grupo molusca também, que são vários, e o tipo de estresse. Então aqui nós temos variadas espécies que são indivíduos, que podem ser pós-positivas, pós-negativas ou pós-neutras, mas também que nós fomos analisando através desses artigos estudados. Aqui eu coloquei 2 exemplos apenas, né, do Helix pomatia, que é o escargot bem conhecido, que o pessoal gosta bastante, né, principalmente na França, aqui no Brasil também, que é o escargot, e também o Bionfalaria, que ocasiona a esquistossomose. Também são animais invertebrados que estão na lista do pós, como indivíduos, que podem ser pós-positivos, negativos ou neutros. Então, são alguns animais, são variados gastrópodes. Eu coloquei apenas 2 aqui como exemplo, para que a gente observasse um pouquinho. Construção do blog. Então, aqui eu tenho o blog, que é o blog Preparo para o Estresse Oxidativo, que eu vou dar uma pincelada rapidamente para vocês, tá? Sobre esse blog, sobre a questão da construção do blog, como foi construído esse blog. Só um minutinho, que agora eu vou passar para o blog, tá bom? Agora vocês estão vendo na tela de vocês o blog. Então, vou passar pinceladamente, rapidamente aqui sobre o blog, né, que tem os temas preparo para o estresse oxidativo. Aqui nesse blog eu tenho vídeos, né, nesse blog eu tenho sequências, resenhas também que são feitas, nós temos vídeos, nós temos apresentação num programa chamado Prezi, que é slides interativos, além de vídeos, nós temos games que são produzidos como games para jogos, nós temos cruzadinhas, temos um teste. Então, tudo isso aqui foi feito nesse blog, que é o blog Preparo para o Estresse Oxidativo. Tá bom? Vou retornar minha apresentação. Só um minuto. Então, esse foi o blog, né, que eu mostrei rapidamente, que tem várias ferramentas. Que ferramentas tem lá? Tem o Prezi, né? O que é o Prezi? É uma apresentação de slides interativos. Os vídeos eu fiz nesse programa Power Edit, foram os vídeos de apresentação de artigos. Utilizei o Google Formulários para os alunos também, como uma ferramenta do Google, também o blog, que é do próprio Google, Cruzadinhas, também tem uma espécie de jogos, o Scratch, que é uma plataforma que você faz jogos para os alunos, que também está no blog. O aplicativo Plickers foi utilizado na sequência didática, que os alunos respondiam, né, através de um QR Code. Então, QR Code como esse aqui, os alunos respondiam e o professor capta pelo celular, né? Também tem slides interativos da apresentação da sequência didática, que é o Mentimeter, que o aluno pode interagir com o professor na hora da apresentação de slides, e a rede social Facebook, né, que os alunos também trabalharam. Também falar para vocês que esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, né, que está o parecer, né, então foi aprovado em 16 de abril de 2019, esse trabalho pelo Comitê de Ética. Vamos ao local que foi desenvolvido o trabalho.
O trabalho foi desenvolvido no Centro Educacional 11 de Ceilândia. Então, aqui tem um mapa de Brasília, onde eu estou apontando aqui com o mouse. Então, aqui no mapa de Brasília, a região da UNB fica nessa região. Aqui, nós temos a Ceilândia, a região da Ceilândia, e a Escola Centro Educacional 11 fica em uma favela bem próxima, né? É na região de Ceilândia, mas na entrada da maior favela da América Latina, que é o Pôr do Sol. Então, ali nós temos muitos alunos carentes e foi desenvolvido o trabalho lá, nessa região da Ceilândia. Né? Perfil dos estudantes. Então, os estudantes são estudantes do terceiro ano do ensino médio. Aqui nós temos a evolução da escola. Então, esse aqui é o índice do IDEB da escola, né, que foi retirado do site do IDEB-INEP de 2017. Em verde, nós temos a escola. Aqui, a nota da escola. A meta da escola seria esse preto, que é a meta da escola, a linha preta. E se nós observarmos, a escola às vezes subiu, às vezes desceu, mas está tentando seguir a meta do IDEB. Né? Então, é uma escola que tem seus altos e baixos. Vamos lá. A organização. A primeira aplicação foram em 2 turmas que nós temos que ter, né? Então, os alunos estão entre em torno de 15 a 16, 17 anos, e nós fizemos 2 aplicações. Tá? Para que entenda bem, a primeira aplicação foi em uma turma, que é o terceiro ano A, que foram nas datas de 15 e dia 20, e a segunda aplicação foi em outra turma, que é o terceiro C, que foi nas datas de 19 de setembro e 20 de setembro. As aulas, aqui no GDF, para o ensino médio, elas são duplas. Então, a aula 1 e a aula 2 é uma aula dupla. Aula 3 e aula 4, outra aula dupla. Né? Então, são aulas duplas. Então, foram nessas datas, em 2 turmas diferentes. Teve a primeira e segunda aplicação. Então, aula 1 e aula 2, aula 3 e aula 4. Aula 1 e aula 2, aula 3 e aula 4. Em maio, que foi a primeira aplicação, e em setembro, a segunda aplicação. Aqui eu vou apresentar para vocês a sequência didática de como ocorreu essas aulas, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que a aula 1 e 2 é em um dia apenas, e a aula 3 e 4 também em um dia, mas elas são aulas duplas. Então, na primeira aula, a gente apresentou o projeto aos alunos, que é esse projeto do mestrado. Eles assinaram um termo de concordância, e teve um áudio de boas-vindas do professor Marcelo Hermes e da professora Hélida. Né? Eles fizeram um áudio explicando sobre a questão de como funcionava o pós, né? Falaram um pouquinho, dando boas-vindas aos alunos. E aí nós tivemos uma aula teórica, aquela aula teórica mesmo no quadro. Né? E aí na aula 2, ainda no primeiro dia, analisaram o artigo do pós. Foi dado um artigo em inglês aos alunos, né, do professor Marcelo Hermes, de 1995, em inglês, para que eles analisassem o artigo. E depois de tudo isso, dessa aula disso, nós fizemos um teste no Pickers. Eles fizeram um teste para saber como é que estava a análise do artigo, como é que estava a aula teórica, e passei para casa uma atividade no Facebook para eles, em que no Facebook o que eles fariam? Fariam perguntas e os colegas responderiam. Seria uma discussão no Facebook. Aí, esse foi o primeiro dia de aula. Quando foi no segundo dia, eu levei eles para o laboratório de informática. Eles exploraram o blog no laboratório e fizeram a discussão das ideias, né, do blog. Tudo isso na primeira aula no laboratório de informática da escola. Depois eu passei um vídeo com uma reportagem do professor Marcelo Hermes, feita pela UNB, sobre o que é o pós. Fizemos uma discussão final e nessa discussão nós trabalhamos várias ideias também do blog e fizemos novamente um teste com o aplicativo Pickers. Então, observe que foram feitos 2 testes. Um ao final da segunda aula, que é a aula teórica, e um ao final da quarta aula, que é a aula, né, vamos dizer assim, do laboratório de informática, que não tem tanta teoria. E depois eles responderam um questionário. Então, foi assim que desenvolveu a sequência didática. Aqui temos algumas fotos, né, da aula teórica do laboratório. Aqui é da aula teórica, esse que está marcado com letra A. Aqui nós temos um QR Code que o aluno poderia acessar do celular o blog ou do tablet. Aqui tem uma foto do tablet da escola e aqui o laboratório de informática da escola. Então, em A, a aula teórica, em B, o QR Code, né, no laboratório, em C, os tablets, também da aula do laboratório, e D, a aula dos alunos no laboratório. Continuando aqui ainda no laboratório, em A nós temos o jogo, que eu falei para vocês sobre os critérios do pós, foi feito no Scratch. Em B, nós temos aqui os alunos no laboratório navegando no blog. Em C e D, temos as plaquinhas do teste do aplicativo Pickles, que eles fizeram também essa testagem dos conhecimentos. Né? Aqui nós temos a rede social. Então, na rede social foi onde fizeram uma discussão. Aqui um aluno pergunta, quais os antioxidantes que neutralizam a ação? E o outro respondeu, né? Então, eles fizeram essa discussão de casa. Depois, entre a aula teórica e a aula no laboratório de informática. Aqui nós temos as perguntas do aplicativo Pickles. Foram 10 perguntas. Só como é que aconteceu? Na
final da aula teórica, que é a aula 2, eles responderam 5 perguntas. E na aula do laboratório, ao final da aula, responderam mais 5, só que não eram perguntas repetidas. Na aula teórica, eles responderam a pergunta 1, 3, 5, 7, 9. Já ao final da aula do laboratório, eles responderam a pergunta 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eles responderam perguntas ímpares e perguntas pares. E são perguntas variadas, que tem tanto a parte de bioquímica, né, como ciclos, né, o ATP, e também tem a parte do pós. Então, foram perguntas variadas para que não tenham repetição. Então, perguntas ímpares no primeiro dia da aula teórica, que é a aula 2, né, e no segundo dia, que é a aula 4, foram as perguntas pares. Então, foi assim que foi desenvolvida as perguntas do aplicativo Picros. E agora nós vamos aos resultados. Que resultados que nós obtivemos com toda essa aplicação? Então, aqui nós observamos que os acertos em amarelo é no primeiro teste, e os acertos aqui na barra em azul é no segundo teste. Isso aqui da turma 1, da primeira turma, né, na nossa primeira aplicação. Então, nós observamos que no primeiro dia da aula teórica, né, sem o laboratório, a média, que está em laranjado aqui, está bastante baixa. Depois da aula do blog, no laboratório, olha a média, como aumenta dos alunos. Bastante alta, que estão as barras em azul. Então, aqui ao todo, né, essa quantidade de 27 estudantes que fizeram esse teste. Então, a gente teve um aumento muito grande na turma 1. Vamos à turma 2. Turma 2 manteve, que foi a segunda aplicação que a gente fez, né, com N de 2. Então, nessa turma 2, também 29 estudantes que nós tivemos, a outra era 27, e a barra amarela foi no primeiro teste, da aula teórica, a barra laranjada. Já na aula do laboratório, olha como aumentou a quantidade. Lembrando que não são perguntas repetidas, são perguntas diferentes. E eles aumentaram o nível deles de acertos na segunda aula, que foi aquela aula de laboratório, afinal da quarta aula, tá bom? E aqui o aproveitamento global das duas turmas. Olha a turma 1, antes da apresentação do blog, isso na segunda aula, e aqui nós temos um aumento aí acima de 80% na segunda. Aqui é a mesma coisa, a turma 2 também teve uma quantidade antes do blog, e depois que foi apresentado o blog, aumentou bastante essa quantidade. Também foi feita algumas perguntas aos alunos sobre a aula, como é que foi a sequência didática, como é que foi a aula. Então, uma das perguntas que foram feitas é que eles dessem uma nota para o professor. Isso eles fizeram na plataforma Google, né, no Google Forms, que é um formulário que eles fizeram essas respostas. Então, nós observamos aqui a nota que eles deram, de 1 a 10. Então, 52% deram nota 10 para a aula, né, da técnica utilizada pelo professor. 27%, né, colocaram nota 9. 13,9% colocaram nota 8. E 7, né, deram 7, 5,6%. Então, a gente observa que a técnica foi bem aprovada entre os alunos. Mais resultados que nós tivemos de resposta dos alunos, que eles foram questionados se o material era de fácil acesso. Então, 55,6% falou, nossa, muito bom, colocou como excelente, que está em roxo aqui como de fácil acesso. 27,8%, né, colocou como bom. Então, nós tivemos também a questão do fácil acesso do material para eles. Outra pergunta que foi feita para os estudantes foram questionados se o professor dominava o conteúdo proposto. 94,4% falou que o professor dominava o conteúdo proposto, como excelente, né? Outra pergunta que foi feita foi a respeito do blog, né? Se o blog foi bom para o aprendizado no conteúdo proposto, né? Então, foram questionados a respeito da contribuição desse blog. 69,4% como bom e 25% como excelente. Então, teve uma grande quantidade. Né? Vamos ainda agora aos relatos dos estudantes. Né? Se vocês observarem, às vezes esse relato pode estar com erros de português, porque isso aqui foi retirado, transcrito diretamente com o que o estudante colocou lá na plataforma, quando ele respondeu. Então, às vezes pode ter algum erro, mas é transcrito diretamente o que o estudante colocou. Esse estudante número 1 falou: biologia sempre me pareceu uma matéria extremamente interessante, ainda que uma das quais eu tenha mais dificuldade. E as aulas me ajudaram a, primeiramente, perceber a importância das pesquisas brasileiras no cenário mundial e a compreender mais amplamente as relações entre biologia e química. Isso mesmo que a gente queria, né? Queria colocar que o aluno entendesse o pós, que é uma pesquisa brasileira no cenário mundial, para entender biologia e química. O estudante número 4, olha o que ele falou. Apesar do entusiasmo, eu tive uma certa dificuldade no começo, o que não passava de um certo pré-julgamento. Ao me permitir embarcar nessa aventura de conhecimentos que vivi ao longo dessas poucas aulas, só tive mais certeza que a vida é muito mais complexa do que imaginamos, e aqueles materiais simples podem ser tão encantadores e cheios de segredos como uma mais complexa, o que se espelhou claramente no exemplo do pequeno e resistente
caracol, concluindo apenas que tive a confirmação de que a biologia é extremamente necessária. Esse aluno aqui, então, ele ficou muito impressionado com o caracol, né? Como esse caracol vive 30 dias, né, sem se alimentar, sem fazer nada, né? Então, ele ficou muito impressionado com o caracol, que foi o artigo lá do professor Hermes que nós apresentamos a eles. Esse estudante, que é o estudante número 5, ele falou: o uso de jogos é uma forma de aprimoramento em métodos pedagógicos, que facilitam o aprendizado, incentivam a participação e o interesse na disciplina. Vamos para o próximo estudante, o estudante número 6. Ele relata: o uso da tecnologia no ensino, o blog com games, as charges usadas, todos esses ajudaram a compreender o conteúdo e facilitaram muito o aprendizado. Então, esse aqui já fala sobre os games, que ele gostou bastante, né, e ajudou ele a compreender. Vamos, né, ao estudante 11. Como sempre, né, tem estudantes que nós temos, e aqui é os resultados negativos também de uma experiência que a gente tem, né, do estudante que esse estudante falou: não tive nenhuma experiência. Então, o estudante provavelmente desinteressado ou porque não gostou mesmo, né, mas nós vamos tentar alcançar todos esses estudantes. Outra coisa também nos meus resultados, com tudo isso que foi feito, além da sequência didática, do blog, eu fiz uma matéria também no ProfBio, com o pessoal de Minas Gerais, que é uma matéria à distância, e nessa matéria eu tive esse artigo, eu fiz uma entrevista com o professor Rodrigo Volcan, da UFRJ, que ele trabalha com enzimas, né, e aí nessa entrevista, a gente publicou esse artigo na Ciência Hoje, que é o que nos ensina a vida em ambientes extremos. Também foi um dos resultados que eu tive com todo esse processo, aprendendo a escrever, aprendendo tudo isso, né? Vamos à nossa conclusão, né? No estudo do professor Nascimento e colaboradores, né, quando os pesquisadores perguntavam a avaliação do blog dos alunos, eles lá nesse estudo do Nascimento tiveram 59% de resultados positivos e avaliaram o blog como bom. Então, a avaliação foi colocada como boa, que o blog era uma boa avaliação, né? E a gente teve mais ou menos resultados parecidos. Os alunos também gostaram, colocaram lá a maioria como excelente, alguns colocaram como bom, e tivemos também resultados positivos, que também relatam esse estudo do professor, né? Outra coisa também, junto com a discussão, o que o nosso trabalho permeava? Nós queríamos uma visão nova integrada da tecnologia com a educação, e nós tivemos isso através do blog, que foi bastante importante, né? Então, a tecnologia com a educação em uma região pobre de Brasília, que é a Ceilândia, né? Próximo ao sol nascente. Muitos alunos talvez não tenham nem computador em casa, né? Também nós queríamos que abordar nas aulas de biologia do ensino médio o assunto pós, que facilita links de diversas áreas. Então, a gente começa com pós, mas podemos falar na parte de ecologia, do animal que vive em congelamento, nós podemos falar de bioquímica e outras áreas, não só a biologia. Por exemplo, quando o aluno pegou o artigo em inglês, teve um link com as aulas de inglês. Então, esses links, né, isso também a gente tentou abordar e conseguimos também, né? Outra coisa, interação tecnológica e maior interesse dos estudantes. Nós tivemos isso também, podemos ver que o blog, a sequência didática aplicada, os alunos tiveram um interesse maior, né? E o blog auxilia os professores nas aulas de biologia, então tema um pouco complexo, como bioquímica, cadeia transportadora de elétrons, ciclo de Krebs, que muitas vezes alguns professores de biologia até passam, não vamos dar isso não, deixa que ele venha na universidade, né? A gente passa isso de uma forma mais interdisciplinar, uma forma que o aluno consiga entender, né? E o conhecimento do pós, do preparo para o estresse oxidativo, pelos estudantes, integram essa interdisciplinaridade com outros conteúdos, física, química, inglês, como eu falei, tá? Então, eu falei bastante sobre isso, né, no ensino médio. Então, foi muito interessante essa parte que nós tivemos junto com os alunos, né? Quais são as perspectivas? Que perspectivas nós temos aí futuramente com esse trabalho que foi feito? Né, que a gente fez a sequência didática, a gente fez o blog, a gente fez as tecnologias. Então, a perspectiva é trabalhar esse tema de forma interdisciplinar nas aulas de biologia. Então, essa sequência didática, disponibilizar. Lá no trabalho tem a sequência didática e a sequência didática maior, que é uma sequência didática estendida, explicando todas essas ferramentas que eu expliquei, PowerEdit, Prezi, tudo que está no blog. E assim, o que acontece? O professor, quando ele pega a sequência didática estendida, é que nem no livro. Quando ele olha o livro, lá na parte final do livro, tem algumas dicas, alguma coisa falando. Então, a ideia também da sequência didática estendida é isso, que o professor possa pegar a sequência e, com isso, ele possa reproduzir até essas aulas de bioquímica com esse tema. E ele vai ter uma facilidade maior e trabalhar de forma interdisciplinar, junto com o professor de inglês, através de artigos científicos, né? Então, com isso, o aluno, o que ele fez? Ele conheceu um pouco
do que é passado na universidade, que muitas vezes ele sai do ensino médio, chega na universidade e tem um choque. Nossa, artigo científico, nunca vi isso, o que que é? Para aprender um pouco mais sobre as pesquisas. Então ele pode trabalhar com um professor de física, sobre temperaturas, tudo isso, como é que esse animal resiste a temperaturas baixas. Pode trabalhar com um professor de química, entre outras áreas que nós podemos ter do conhecimento, e também integrada a áreas da própria biologia, ecologia, fisiologia, entre outros temas. E outra coisa também, conhecer as novas tecnologias educacionais. Eu fiz um blog? Sim. Pode ser um aplicativo também mais à frente, pode ser outras tecnologias. A pandemia nos mostra, né? Hoje estamos fazendo essa defesa virtual, mas a pandemia nos mostra como a tecnologia ela é muito ampla e cada vez ela se renova. E também nós podemos renovar junto com esses assuntos e nas aulas de biologia. Tá bom? Vou à parte de agradecimentos, né? Agradeço a minha turma, isso é a finalização do meu trabalho, né, gente? Mais ou menos como eu quis colocar. Agradeço a minha turma, né? Essa turma aqui, Prof. Bill João Martins, essa acho que foi a primeira foto nossa. Agradeço a minha família, né? Agradeço a minha orientadora Hélida, ao Cássio, que está aqui na foto também. Agradeço a minha esposa, Daniele, e também aqui Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto, né? E Jesus Cristo, né? E são meus agradecimentos. Muito obrigado, e obrigado também à banca pela participação e pela contribuição. Muito bem. Obrigado, Francisco, por sua apresentação. Então, agora a gente vai para a parte de arguição, né? E, como é de costume, nós sempre começamos pelo examinador externo, né? Que nesse caso é o professor Daniel. Então, Daniel, por favor, vamos iniciar com as suas perguntas e recomendações. Daniel? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Estou com uma certa dificuldade aqui. Estou, na verdade, usando o 4G do meu celular, porque não sei por que a internet aqui da Faculdade de Medicina está me desconectando da sala. Mas eu dei um jeito aqui, fiz uma gambiarra com o meu celular e agora está funcionando. Bom, primeiramente, parabenizar o Francisco. É um trabalho muito interessante, usou todo um arsenal, né, quando você acessa o blog, você vê que não é só um blog, né, você tem a questão dos jogos, dos vídeos, essa questão de gamificação também, que é bem atual, e também nesses tempos de distanciamento social, essas ferramentas, né, que acabam sendo muito, aumentando o valor delas. Sobre o material escrito, eu fiz aqui uma série de anotações, uns detalhes, essas coisas, não vou entrar nos mínimos detalhes, isso eu envio para ele por escrito. Mas a minha primeira pergunta é se ele já tinha conhecimento dessas ferramentas digitais, ou se foi o primeiro contato deles, foi ao desenvolver esse projeto. Pode responder? Já vou responder, né? Vamos lá. A resposta a essa questão, eu não tinha contato com essas ferramentas. A maioria eu conheci no Prof. Bill, né, pelos trabalhos junto com os colegas, e fui adaptando. É interessante que todas as ferramentas que eu listei são gratuitas. Nenhuma delas precisa de pagamento, todas são gratuitas. Aqueles planos mais, assim, complexos, eu quero fazer uma coisa mais artística, aí sim você paga, mas todas elas são gratuitas e eu fiz de forma gratuita. Então eu não tinha conhecimento, fui estudando bastante, elas, principalmente a questão do blog, e o conhecimento eu fui adquirindo com os colegas, também do Prof. Bio, através dessa nossa rede. Mas é um pouco de trabalho, mas o conhecimento assim, das ferramentas foi no dia a dia e com tutoriais do YouTube. Tem muitos tutoriais no YouTube que permitem você aprender um pouco mais. Demanda um pouco de tempo, mas você vai aprendendo assim. Legal. Então, você acha que assim, um professor que não tem muita familiaridade com essas tecnologias, ele seria capaz de aplicar sua sequência didática ou até mesmo criar um outro blog tranquilamente? Sim, né? E que nem eu falei, com a sequência didática estendida que está no trabalho, que está bem detalhado. Na sequência didática estendida eu detalho o que é o Prezi, como é que ele faz para se inscrever, como é que ele faz o blog, aí eu coloco nessa sequência didática estendida para o professor. Beleza. Aí, em alguns momentos mais para o final, né, você
comenta da questão da interdisciplinaridade. Eu queria perguntar se você tentou trabalhar isso, teve uma dificuldade, ou se você não trabalhou, quais foram os motivos, só para você falar para a gente melhor. Tive muita dificuldade e resistência com os professores de outras matérias, porque eu convidei também alguns professores, por exemplo, de inglês, como o artigo científico em inglês. Eu tive muita dificuldade no início do trabalho com a professora Hélida, toda essa parte de inglês. E no começo até a questão das traduções eram bem difíceis, e eu tive muita dificuldade e resistência dos colegas de trabalhar junto comigo. Essa foi a maior resistência, né? Que eu falava assim, vamos, colegas de professor de inglês, ajuda a traduzir esse artigo com os alunos na sua aula. E a maioria, assim, não queria se envolver. Mas aí, com jeitinho, a gente foi conseguindo, e alguns professores ainda tentaram, mas eu não coloquei na pesquisa porque, assim, não foi uma tentativa meio que oficial deles, aí não ficou tão bom. Mas a maioria da resistência foi de trabalhar com outras disciplinas, com outros professores. Legal. E algum dos professores se interessou em, por exemplo, usar a forma de avaliação do Plickers ou na escola? Sim, né? Essa plaquinha aqui, aí eu apresentei para os professores, já tem 4 professores na escola utilizando também. Eu conheci esse aqui pelo Profibio, e o maior problema que a gente tem com ela são os alunos, porque quando eles fazem teste assim, todo dia eles querem, que eles pensam que é um jogo. Ah, professor, vamos jogar, apesar que é um teste que ele está fazendo, e aí ele fala, vamos jogar, professor, hoje tem de novo, hoje tem a plaquinha. Aí teve, assim, os alunos amaram e os professores também. Isso facilita muito, porque ele dá todas aquelas estatísticas que a gente tem já prontas depois do teste. Então é muito bom esse Pickles. Legal. Bom, aí, vendo aqui sua sequência didática, você aplica esse teste, né, em 2 momentos. No contexto do seu projeto, o objetivo, assim, para mim fica um pouco claro de que você meio que está testando o poder do blog, né, avaliar antes e depois da aula 3. Mas eu queria que você falasse, assim, por um outro professor, em um outro contexto que vá executar sua sequência didática, qual, assim, é a contribuição, qual seria o objetivo de aplicar esse teste em 2 momentos, considerando, assim, que a eficácia do blog já está... tem um suporte, né, a partir do seu projeto. Por que avaliar os alunos, né, em 2 momentos? A primeira questão, por causa das perguntas variadas, que muitas vezes numa aula teórica você não consegue abranger todo o conteúdo, até mesmo pelo tempo, porque as aulas na Secretaria de Educação é de 45 minutos, e os professores também em outras regiões têm pouco tempo. Já no blog tem um conteúdo maior, um conteúdo extenso, de grande quantidade, que eles mesmos já vão lendo, já vão fazendo essa avaliação. Então, vamos dizer assim, para avaliar 2 vezes é por isso, porque muitas vezes o que não foi colocado na primeira avaliação ali, que foi da aula teórica, pode ser colocado na segunda, até pela variação das perguntas do aluno. Então, pelo conteúdo extenso, e por isso que a gente faz essas 2 aplicações. Essa foi meu ponto de vista. Bem, e aí, para que, por exemplo, no final lá das avaliações, você vai ter lá uma nota, né, atribuída a cada aluno, e o que você faz? O que você pode fazer com esse número, nesse desempenho do aluno? Então, na Secretaria de Educação, nós temos uma quantidade de avaliação que tem que ser 50% avaliação, provas, testes, e os outros 50% a avaliação ela é em forma de trabalho, né, outras atividades que não sejam testes e provas, já pelo nosso currículo em movimento. Então, a ideia é fazer isso, é fazer com que essas avaliações estejam de uma avaliação de uma forma tranquila para o aluno, porque não ficar aquele estresse, nossa, eu vou fazer uma prova, agora vai ser uma prova teórica que eu tenho que fazer isso e isso. Então, a gente pode utilizar com a porcentagem aí nos testes, e os outros 50% pode ser da participação do aluno, tanto na participação no blog, nas redes sociais, que é uma forma mais, assim, eu não vou falar divertida, né, mas é uma forma mais, vamos dizer assim, sem tanto estresse para o aluno. Né? Aí eu utilizaria dessas 2 formas. Bom, beleza. E uma última pergunta, antes de eu fazer só algumas ponderações sobre o material escrito. Queria que você falasse um pouquinho melhor de em que momentos da sua sequência didática a gente tem o elemento investigativo, que foi tão ressaltado na apresentação e no texto. Isso. A parte principal da parte de investigação é quando o aluno elabora hipótese. Onde que ele foi elaborando hipótese, que ele ficou mais livre? Foi no Facebook.
Então, lá no Facebook, quando teve aquela tarefa para casa, então esse aluno no Facebook, ele foi indicado para fazer em casa no Facebook da escola, a gente colocou uma entrevista do professor Marcelo, né? E aí o aluno em casa, ele foi fazendo perguntas para os colegas. Então, a partir do momento que ele está levantando essas hipóteses, que são as perguntas, e o colega está respondendo. Então, tudo isso a gente tem a problematização deles, que foi feita em casa, não em sala de aula, que eles perguntaram, e quando eles voltaram para a aula de laboratório, a gente organizou esse conhecimento da rede social. Gente, olha, foi feita tal pergunta para o tal aluno, e aí o tal aluno respondeu isso, tá certo? Então, eles organizaram o conhecimento, né? A gente organizou o conhecimento e sistematizou através do blog. Então, a parte investigativa, principalmente, foram nessa parte da rede social, em que o aluno ficou mais livre para poder fazer perguntas e responder esses questionamentos. Foi a parte mais, assim, investigativa. Ok. Eu vou passar aqui rapidinho, então, no seu material escrito. Como eu falei, os detalhezinhos eu envio por você, né, no arquivo digital, mas só alguns pontos principais que eu gostaria de falar aqui. O primeiro deles é que no seu resumo, que mais da metade dele é sobre o pós em si, né? E eu acho que meio que dá uma diminuída no trabalho em si, que foi a questão da aplicação das suas atividades. Então, eu sugeriria reduzir muito a explicação sobre o que é pós e dar ênfase. Por exemplo, no seu resumo, eu não sei que foi feito numa escola pública da Ceilândia, eu não sei que foram feitas em turmas do terceiro ano do ensino médio, eu não sei que foi feita avaliação e que a nota melhorou entre uma atividade e outra, então dá uma mexida no texto do resumo para ser mais representativo do seu trabalho, dando menos ênfase ao pós e mais ênfase ao que foi feito, de fato, que é muito interessante, muito importante. Continuando aqui, eu estou passando pelo seu texto. Eu marquei aqui algumas sugestões de alteração sobre a questão de conceito de radical livre, espécie reativa de oxigênio, que tem aqui uma certa confusão, né, do peróxido de hidrogênio ser chamado de radical livre, quando, na verdade, ele não é, né, por definição. E aqui eu acho que o principal é que tem alguns elementos aqui que aparecem na seção de resultados, que até na sua apresentação, eles apareceram como métodos, que é a questão da caracterização da escola. Isso deveria, ao meu ver, né, tá lá na questão de métodos, você caracterizar a escola, as turmas, até mesmo as aulas, e o conteúdo dos testes e avaliações. E aí lá em resultados, você vem com o que de fato foi o resultado, que é o desempenho nos testes, a avaliação da aula feita pelos alunos, a avaliação do professor, os relatos, depoimentos dos alunos. E eu sugeriria você colocar essa sequência didática, o seu produto, lá na seção de resultados, porque lá no anexo, eu não sei, ele fica meio em segundo plano. Foi o produto, né, do seu projeto, essa sequência didática. Então, essas alterações de texto, né, eu te mando. E deixa eu procurar aqui se tenho mais alguma consideração. Eu acho que é só, Francisco. Parabéns, vou passar a palavra para o próximo membro. Ok, muito obrigado, Daniel. Então, vamos passar agora para a professora Consuelo, né? Por favor, professora. O microfone está desligado. Sim. Agora estamos ouvindo, professora. Oi, então tá bom. Bem, bom dia de novo, né? Eu queria iniciar agradecendo o convite do Francisco e da professora Hélida para participar dessa banca, porque por vários motivos. Primeiro, porque esse assunto é deveras
interessante, né? Ele é bastante instigante, e ele tem um pano de fundo que é uma área que eu acho muito interessante, que é a questão energética e a parte de cadeia transportadora de elétrons, etc. Então, é um assunto que eu sei que, às vezes, deixa as pessoas assim, um pouco reticentes para se envolver, para aprender, mas na hora que você começa a aprender, realmente você se envolve e gosta. E, então, eu agradeço muito a vocês, é uma oportunidade também de aprender. Eu conheço o professor Marcelo Hermes, esse trabalho dele há muito tempo, é bem interessante. Ele, assim, ama esse trabalho, ele e a professora Edda, é um grupo bastante ativo nessa parte, e é, na verdade, um mecanismo de defesa bem interessante para os organismos, né? Que a base da nossa sobrevivência são esses mecanismos de defesa. E eu queria também aproveitar esse momento, se não vou esquecer, parabenizar o Francisco, nosso Kiko, que pela resiliência, pela determinação, por não ter desistido, né, de continuar. Essa capacidade de superação é muito importante. E, apesar de tudo, ter conseguido manter o nível do trabalho, ter ido à frente e continuado a fazer um trabalho realmente interessante, mostrando que tem a responsabilidade de cumprir com o que ele se propôs no início. Parabéns, viu, Francisco? Bem, então eu queria agora, então, eu vou falar geral do trabalho, e depois eu queria que alguém cronometrasse para mim, para eu não passar do tempo, porque eu tenho tendência a falar um pouquinho a mais, viu? Bem, o trabalho está bem escrito. Eu vou fazer que nem o professor Daniel, eu vou colocar as minhas ponderações em relação à escrita, eu vou colocar para depois, só vou falar sobre alguns. Mas eu queria fazer um comentário em relação ao título. Quando eu leio o título do seu trabalho, eu realmente não consigo enxergar toda essa parte virtual, toda essa quantidade enorme de material que você conseguiu agregar ao seu trabalho. Eu não estou dizendo que não é, só digo que eu não enxergo. Da mesma forma que eu não enxerguei no seu resumo, como foi comentado pelo professor Daniel. Isso é um fato. Mas o seu resumo, ele está de acordo com o seu título, entende? Então, eu não sei se vale a pena mudar título, acho que é uma trabalheira que talvez não compense, mas, na verdade, é uma forma de abordar. Você fez uma abordagem que encampou toda essa parte, e isso é muito interessante. Então, algumas questões sobre o seu trabalho, o professor Daniel já fez, como eu fiquei impressionada com a sua familiaridade, a quantidade enorme de aplicativos e tal. O Plickers, que na verdade se chama de Pilkers, tem um errinho no seu arquivo todo, tem que corrigir, é o mesmo arquivo, é o Plickers. Eu já usei, ele é super interessante, e eles gostam muito da placa, mas a gente tem que ter um controle, porque na verdade é o seu celular que vai registrar o que tem nas placas, né, por causa do QR Code. É bem interessante e acho que vale a pena. Bem, em relação à introdução, Francisco, eu achei que faltou, eu senti falta do quê na introdução, quando li? Eu senti falta de você mostrar um aspecto que você colocou na sua discussão, que é essa integração com outras áreas. O assunto que você desenvolveu, ele pode ser abordado em diferentes áreas. Então, essa interface não foi explorada na sua introdução. E o aspecto biológico, que seria a cadeia transportadora de elétrons, eu vi o seu comentário dizendo que muitos professores nem abordam muito, talvez fosse interessante, por quê? Porque os radicais livres, eles são formados justamente nesses vazamentos de elétrons, durante, né, o processo de transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Foi o que eu entendi do que você colocou na sua introdução. Então, talvez, né, é uma sugestão que eu faço, que você possa complementar essa introdução. Eu queria... Os seus objetivos estão muito claros, eu acho que é uma referência, assim, é importante a gente olhar essas coisas. Eu não gosto muito dessa questão de objetivo geral, objetivo específico. Para mim, tem um objetivo e
estudos específicos são aqueles que você usa para alcançar o objetivo principal do seu trabalho. Mas está ok, né? Eu gostei muito, aí passando para a metodologia. Na metodologia, eu concordo com o professor Daniel, tem algumas coisas que tem que assim, no meu ponto de vista, elas se encaixam melhor na metodologia. Eu coloquei essa ponderação aqui, mas aí vocês olham direitinho. Eu achei muito legal, muito bom de ver o delineamento experimental colocado no ramo, ficou muito bonito. E ficou bom de ler. Eu acho que essa parte estética, que, é claro, não vale a pena ter uma parte estética se não tiver conteúdo, não vale, mas ficou bem gostoso de você ver, eu achei bem interessante, viu? Gostei muito de ver isso. E dentro da sua metodologia, eu vi que você explicou como é que é feito o blog. Achei bastante didático, bem didático mesmo. Eu acho que você explicou melhor do que algumas explicações que eu vi no YouTube. Está bem explicadinho, bem interessante. Assim, o que eu ia perguntar, ele responde logo embaixo. O que o aluno vai, o que vai ser perguntado? Bem interessante, viu? Muito, muito interessante. Então, outra coisa importante, eu acho que algumas coisas que já estão em resultados, elas foram faladas novamente na discussão. Talvez isso alongou a discussão, mas eu achei a discussão muito interessante. Ao ler a discussão do seu trabalho, dá para ver que você e a professora Hélida trocaram bastante ideias sobre o assunto, porque eu leio a introdução, eu vejo direitinho uma discussão entre vocês sobre os resultados, as ponderações da professora Hélida e as suas, e como é que a escola enxerga isso. Então, é muito bom a gente ver uma discussão, assim, dá para perceber que você está realmente enfronhado no trabalho, você se envolveu, você gostou de desenvolver esse trabalho, e quando a gente gosta de fazer alguma coisa, ela sai muito melhor. E eu vou te consultar sobre essa quantidade enorme de aplicativos que você usou, viu? Tá. Bem, em relação às questões, eu realmente não vou passar por cada um, eu estou aqui com o seu trabalho aberto, eu vou só procurar aqui um aspecto que eu queria dar uma olhadinha, que eu queria comentar. Sobre as correções, acho que não vale a pena, né, a gente ficar falando sobre isso, ainda mais com uma avaliação virtual. Nossa, eu estou com 2 computadores aqui, um que eu estou olhando seu trabalho e outro que eu estou olhando vocês. Só mais um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver, estou com 12 minutos, eu estou cronometrando aqui. Deixa eu ir fazendo, então, uma pergunta, Francisco, sobre o seu trabalho. O seu trabalho foi sustentado pelo blog, né, que você colocou dentro dos objetivos e ele não está, essa abordagem virtual não está explícita no seu título. Qual foi a parte mais complexa? Tem algum ponto do blog que gera uma preocupação em você? Eu acho que principalmente uma parte do blog é a questão do retorno. Sim, o retorno de avaliação até de outros professores é o que me leva, assim, que talvez eu quero até produzir uma aba no blog para ter uma comunicação com outros professores. Essa é a parte, assim, porque eu não sei se está tão claro e tão fácil, assim, para o professor. E aí seria uma parte que, na verdade, eu não fiz pela questão que ainda tem que melhorar essa questão de como ele vai retornar isso para mim, através de um formulário, alguma coisa, eu tenho que estudar bastante para saber como é que eu vou captar essa informação dele. Essa é a parte, assim, que eu achei mais complexo de retorno. Do aluno a gente faz pelo Google Formulário, então a gente tem que ter esse feedback do professor ainda, que eu acho que é a parte, assim, que eu tenho mais dificuldade, assim, nessa questão do blog. Eu entendo essa sua preocupação, mas eu vejo um outro aspecto que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é com o conteúdo. Essa é uma parte super importante, porque é um blog educacional e um conteúdo, assim, no meu ponto de vista, assim, se você coloca uma informação
que ela não está correta, ou que ela leva a dúvidas grandes, ou a pessoa construir várias respostas, vários caminhos na cabeça, muitas vezes é difícil depois para você corrigir. Então, eu acho que num blog educacional, né, que sob a responsabilidade de um professor, vale a pena, sim, você ter uma área de acesso a experts na área do que você está produzindo, como a professora Hélida e o professor Marcelo Hermes, né, o professor Daniel, que possam, então, olhar, fazer essa lapidação no conteúdo. Às vezes é melhor você deixar de falar algumas coisas e deixar para a pergunta, porque aí você pode responder, do que, né, complementar. Então, eu acho que num blog educacional, a preocupação maior precisa ser, no meu ponto de vista, a questão do conteúdo estar correto, para ter confiabilidade. Porque aí, quem consulta, ele vai falar, não, está apresentado assim, eu posso responder confiando no que está apresentado no blog do professor Francisco. Eu acho uma parte muito importante essa questão da confiabilidade. A outra questão que eu queria saber de você, qual foi uma outra pergunta que me veio assim à cabeça? Durante a aplicação da sua sequência didática, você sentiu, observando a turma, que na hora de levantar a plaquinha, existia uma preocupação em saber o que o colega respondeu? Sim, muito, né? Aí, como a placa tem, eles olhavam de lado, a gente tentava sempre separar eles, mas eles tentavam fazer aquela cola do colega ao lado, né? E aí, mas como é uma dinâmica muito rápida, que você coloca no slide, né, e o aluno levanta, é até interessante que a gente, em pé, a gente consegue observar todos. Mas que eles queriam observar o do colega, eles queriam muito. Principalmente aqueles que têm mais destaque na sala, que são os mais, assim, inteligentes, né? Que sempre acertam mais para aqueles outros. Mas tinha essa dificuldade também, professora. Pois é, e como é que você prepara os alunos para eles não fazerem isso? Porque, na verdade, quando ele faz isso, você vai ter um retrato irreal do conteúdo que ele realmente aprendeu. E essa é uma parte que você está realmente avaliando o conteúdo que ele aprendeu. Ok? Isso. Porque eu vi que nas hipóteses, era uma pergunta que eu ia fazer, o professor Daniel já fez, né, a parte investigativa, depois vocês fazem uma lapidação do que foi apresentado. Você teve alguma preocupação em preparar os alunos para eles entenderem que é importante que eles respondam com o que eles aprenderam? Sim, eu falei principalmente do termo de compromisso que eles assinaram antes, né? Falei, gente, como é uma pesquisa, como é tudo isso, é importante que vocês respondam o que vocês sabem, não façam do colega, e eu sempre me baseei no termo que eles responderam, que é aquele termo de consentimento, livre esclarecimento. Aí a gente teve isso. Agora, no dia a dia das aulas, é mais um pouco complicado, mas para essa questão da aplicação, eu fui bastante rígido e às vezes eles sentam em duplas, então deixei todos eles em filas, bem organizadinho, tanto isso como no laboratório também. Fui separando, assim, deixando espaço entre eles. Mas baseei principalmente no termo que eles assinaram. Aí eles levaram um pouco mais a sério. Entendi. Porque o tema que você abordou é um tema, na verdade, paradidático, ele não é específico, né, é um aprofundamento do tema, e ele pode ser desdobrado em várias áreas, e isso eu achei uma parte super interessante do seu trabalho. Super interessante. Realmente foi uma escolha bastante interessante, porque essa interface, eu me lembro quando a gente participou do primeiro programa de educação à distância da biologia, a nossa ideia inicial era fazer as disciplinas já interligadas. Então, eu me lembro muito bem que uma proposta que eu fiz foi, por exemplo, analisar um desastre ecológico, por exemplo, e ver em todas as áreas o que poderia acontecer. E a dificuldade é muito grande, porque a gente não tem nem o professor preparado para uma abordagem multifacetada, nem o aluno preparado também, porque ele também gosta de dividir, o nosso cérebro divide as coisas, talvez para propiciar um aprendizado que depois possa fazer os links. E, bem, é isso. Deixa eu ver mais uma partezinha que eu gostaria de explicar. A questão dos radicais livres,
Francisco, ela envolve bastante a questão química, certo? Então, a questão dos orbitais eletrônicos, né, como é que você tem o compartilhamento, e eu não sei se ele, como é que eu não olhei a resposta, se eles entenderam direitinho o que é um radical livre, porque entendeu que o radical livre pode causar injúrias à membrana, né, causar uma injúria ao DNA e etc., por uma interação, ok. Mas o que é, de fato, esse radical livre, eu não sei se você fez essa abordagem, porque é uma abordagem mais química. Então, uma aula dessa, compartilhada com o professor de química, ou no mesmo momento em que o professor estivesse dando essa parte, seria, assim, de um valor muito grande. E eu sei que você falou que foi uma dificuldade, né, pegar a colaboração de outros professores, mas eu acho que convence, porque eles também têm dificuldades nas áreas que são ligadas à biologia, né? E a bioquímica vê justamente essas duas partes. E, ok, Francisco, que você conversou com o professor de química, alguma coisa assim? Isso, eu tentei, só que na nossa escola, nesse período, o professor de química que eu fiz a aplicação era um professor temporário e ele teve que sair por uma licença médica, acabou que não teve. Aí o que eu fiz para sanar isso? Na aula teórica eu comecei a falar um pouquinho, né, coloquei o oxigênio, falei um pouco lá da regra do octeto, que eles tentam ter 8 elétrons, isso no começo da aula teórica, no laboratório não, para que eles lembrem, porque eles viram isso no primeiro ano, é matéria do primeiro ano. E como eles estavam no terceiro, aí eu relembrei eles, professor, relembrei. Inclusive, depois da aplicação, teve um aluno que passou no vestibular e falou, professor, aquela sua aula foi muito boa, porque no vestibular caiu uma das questões, né? Aí até o nome dele é Jonathan, eu lembro até, falei aqui, não sei nem se pode falar o nome do aluno, né? Acho que não pode. Mas aí ele falou comigo que ajudou bastante nessa questão, que nem era de biologia, era uma questão de química. E ele conseguiu acertar a questão e conseguiu passar no vestibular. Mas eu fiz um pequeno, breve resumo, falando um pouquinho assim, aqui está a quantidade, aqueles pontinhos, né, que é aquele esquema de Leaves, acho que é Leaves, que tem os pontinhos, aí expliquei, ele vai perdendo, vai ganhando, para conseguir alcançar 8 elétrons. Foi mais ou menos isso que eu fiz no início para sanar isso, porque eu não tive tanto apoio devido a não ter o professor na escola, porque ele estava de licença médica, e não tinha chegado o professor substituto ainda. Uma outra forma, Francisco, de preencher essas lacunas pode ser justamente buscando vídeos, que eu sei que tem alguns interessantes, eu selecionei alguns de química para outras coisas, eu vou ver se tiver algum, eu te passo, que o aluno possa consultar dentro do próprio blog, para compreender melhor o radical livre, para ver cadeia transportadora de elétrons, entende? Porque, na verdade, a parte energética, você está falando, na verdade, de defesa da sobrevivência, defesa do organismo, daqueles organismos exíguos. Nós temos as nossas defesas biológicas e as nossas defesas emocionais, né? São importantes, né? A gente teria que ter um preparo para o estresse emocional, um preparo para outros tipos de estresse, que é uma questão super importante, é uma visão muito interessante que precede a ação, né? O fato estresse, que é bastante comum hoje, né? E atrelado a isso, nós temos toda uma questão, se a gente for pensar em organismos e até mesmo em plantas, a gente tem todas as questões hormonais, etc. No ser humano, a coisa pode ser um pouco mais complicada em relação às vias metabólicas. E, agora, para a gente finalizar, que eu acho que você está cansado também, e eu vou enviar algumas coisinhas para você, né, se você quiser, você, professora Érica, sobre as minhas observações. A discussão que vocês fizeram, já que eu já estou caminhando para a discussão, nos resultados, tem algumas coisas que você colocou que não está muito bem lá no texto, mas eu coloquei nas observações. Eu quero, de novo, comentar com você sobre essa discussão. Eu achei ela bastante abrangente, eu quero parabenizar você, porque, no final das contas, quando a gente faz uma boa discussão, eu acho que isso retrata se você está filtrando o seu resultado. Você está mostrando o que é importante no seu trabalho. Então, você fez toda essa discussão e, no final, você não colocou seu trabalho para cima. Faltou você vender seu peixe. Esse tipo de trabalho é um trabalho que valoriza até
a forma, né, que o aluno é hoje, etc. Como é que você está ajudando esse aluno a usar da forma adequada, de uma forma mais adequada, a usar no cenário educacional essas habilidades que ele tem na internet. E tem uma coisa, Francisco, que me deixa um pouquinho apreensiva quando eu olho todos esses trabalhos investigativos que eu acho importantes, é o tempo. Eu fico preocupada com a questão do tempo. Por exemplo, você colocou aí 4 aulas. Eu já vi em várias bancas que eu participei a dificuldade que é em termos de quantidade de aulas para determinadas disciplinas. Quando você pega um tópico, que na verdade, não é um tópico específico, mas ele está atrelado a um tópico que vai ser ministrado. 4 aulas para fazer essa sequência didática, talvez seja muito. Então, talvez existam mecanismos para você fazer com que uma parte desse trabalho seja feita realmente à distância virtual, seja um trabalho paralelo ao seu trabalho, para compor o seu trabalho e ficar, assim, bastante... ser usado. Eu acho que o seu blog vai ser usado, porque é uma coisa que me preocupa. O ProfBio, nós temos a produção de muito material. Todo mundo tem que produzir alguma coisa. Eu acho que a utilidade desses materiais, o quanto ele vai ser usado, é muito interessante, porque no seu caso, o seu blog vai ser usado não só para aprender o pós, mas para ver toda a parte biológica. Ele é um blog de biologia, que é o que eu estou entendendo, né? Porque você é professor de biologia. Então, eu acho fundamental que tenha esses links mostrando todo o pano de fundo biológico, que é essencial para você entender esse processo de defesa dos organismos. Tá certo? Para finalizar, eu queria perguntar qual foi a parte que você teve mais dificuldade no seu trabalho, e porque você superou muitos problemas, isso é de uma pessoa assim, determinada, forte, que eu admiro, mas qual foi assim, a parte que você falou, meu Deus, que dificuldades, eu emperrei nisso aqui? Foi com aluno, você já comentou dos professores, mas com aluno, teve dificuldade? Com aluno, com a escola, com você mesmo? Não, a escola, professor, é bem participativa, é muito boa a escola, o grupo de professores, assim, são bons, apesar que tem uma dificuldade nessa participação, a direção é bem acolhedora, né, e no tempo da aplicação foi muito bom. Os alunos, a gente tem aquele grupo, né, sempre tem os grupos que não tem, vamos dizer, tanta interação com o trabalho, que às vezes não quer nada, por estar no 3º ano do ensino médio, último ano, pensa que ali é muito oba-oba, dá mais trabalho. Agora, comigo, eu tive muita dificuldade na língua inglesa e os artigos. Pela questão dos estudos, que a gente tinha que preparar bastante, eu tive muita dificuldade, a gente fazia sempre uma apresentação nas quartas-feiras, eu, o Cássio, a professora Hélida, via Skype, a gente apresentava sempre um artigo, né, sobre o pós, e essa parte eu tinha muita dificuldade na tradução, e às quartas-feiras eu ficava muito tenso, assim, quando chegava o horário, que era até, eu me lembro até hoje, às 9 horas da noite, na hora do jogo, que tinha sempre a quarta-feira, e aí essa parte é que eu já ficava tenso o dia inteiro, lá na escola eu tenho um artigo, aí é a dificuldade pela falta do domínio de inglês. Hoje, quando eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou fazer é que ele estude inglês bastante, que eu sei como é tão importante. Aí foi a dificuldade maior que eu tive. Pois é, mas essa é uma dificuldade comum. A gente realmente só aprende uma língua quando a gente se envolve, a gente vai para um lugar, a gente vivencia a língua. É difícil, mas o inglês técnico termina que a gente vai, né, se acostumando. E a professora Hélida, ela é firme ali toda quarta-feira, né? Eu vou aprender isso é importante, toda quarta-feira está ali, viu? Se tiver alguma das minhas alunas aí assistindo, já sabe, vou marcar um tempo para a gente se encontrar, um horário. Mas a gente conversa bastante pelo WhatsApp. E então eu queria finalizar parabenizando você, Francisco, pelo trabalho, professora Hélida, pelo trabalho cuidadoso, abrangente, organizado, limpo, bem apresentado, você é bastante didático para apresentar, fazendo essa interface com o investigativo, que é um parâmetro do ProfBio, que às vezes não é simples de fazer, e superar todas essas coisas e finalizar dessa forma bonita, com responsabilidade. Parabéns, professora Hélida,
Parabéns para o grupo que trabalha com pós, porque eu acho que é um trabalho bastante interessante, está num momento bem legal, e foi assim, foi uma busca interessante, eu achei muito legal você se envolver, não só você, mas o Cássio também, né? E a professora Elia, você pegou expert no assunto, então foi muito bem orientado, parabéns, muito obrigada pela oportunidade de participar. É isso. Então tá, muito obrigada, professora Consuelo. Naturalmente que tanto as suas sugestões quanto as sugestões do Daniel serão consideradas, né, e são muito importantes, eu acho que vai melhorar ainda mais o trabalho. Eu gostaria de perguntar à professora Carla Nunes, ela é a suplente, está aqui, se gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta específica para o Francisco. Bom, pessoal, obrigada, Hélida, pela palavra. Quero fazer só alguns comentários rapidinho, né? A professora Consuelo e o Daniel já fizeram uma excelente arguição, né? Então, quero só mesmo agradecer o convite do Francisco e da professora Hélida para compor, né, a banca. Na verdade, né, dividir com a professora Consuelo, que é uma querida, e com o Daniel, que eu conheci na pré-defesa do TCM do Francisco. Concordo com o Daniel, né, que o trabalho é extremamente importante, necessário agora, né, nesse período. Só um minutinho, desculpa. Nesse período de distanciamento social, né, então, quero parabenizar novamente a Hélida, do Francisco, quero parabenizar o Francisco pela excelente apresentação oral, né, eu gostei muito, realmente, da apresentação oral que o Francisco fez. Eu também fiz alguns comentários no manuscrito, né, e envio posteriormente para vocês, e concordo com a Consuelo, gostei muito da sua discussão, e, na verdade, senti um pouquinho de falta de você falar das limitações do trabalho lá na discussão também. Acho que é importante, né, porque os professores que decidirem depois seguir a sua sequência didática já vão ter noção também das dificuldades que vão encontrar, né, e depois vão poder comparar, né, se por acaso desenvolverem um trabalho também nessa área. Então é isso, vocês estão de parabéns, obrigada de novo pelo convite, e os comentários que eu fiz no manuscrito eu encaminho para vocês por e-mail, tá certo? Obrigada. Tá ótimo, então, Carla, por favor, não deixe de enviar seus comentários, né? Bom, agora nós vamos prosseguir, e eu gostaria de falar o seguinte: esse projeto, tanto desenvolvido pelo Francisco e pelo Cássio, né, teve como, na verdade, sugestão, quem sugestionou esse projeto foi o professor Marcelo Hermes, que está aqui assistindo, né? Então, quando eu comecei a orientar nesse assunto, né, uma das nossas preocupações, orientar o Prof. Bio, uma das minhas preocupações é não me distanciar do que a gente estuda no laboratório, né? Hoje eu tenho um outro aluno, o Prof. Bio, que ele desenvolve já um trabalho que não está relacionado ao estudo do pós, né? Mas eu pretendo, sim, continuar, né, avançando como se fosse uma linha de pesquisa mesmo, onde o pós vai para o ensino médio, né? Não gostaria que fosse uma coisa pontual, né? Assim como a gente tem o nosso projeto de pesquisa, que a gente vai levando ele, às vezes por anos, né? A minha intenção também que essa iniciativa, ela prossiga com outros alunos de mestrado, né? Prossiga com novas metodologias. E daqui a pouco vou perguntar, né, se o professor Marcelo gostaria de falar, então eu agradeço muito, eu acho que tem que ser inserido, né, Francisco? Teve essa omissão, é tão óbvio que a gente deixa de mencionar, né, mas esse agradecimento tem que ser deixado, né, no TCM, ao professor Marcelo. Muitas vezes a gente fica em dúvida, e o fato de ter um colega que a gente pode discutir, decidir, é muito importante, então, a participação do professor Marcelo foi muito importante, tá? Então, eu
Eu agradeço muito. E eu gostaria também de falar o seguinte, em relação ao blog do Francisco. O Francisco, ele fez todo o blog sozinho, todas as ideias foram dele, né? Ele teve as iniciativas, né? Então, às vezes eu olhava, já estava lá o vídeo, às vezes eu olhava, já estava lá cruzadinho, ele não me falou nada, mas já estava lá, né? Então, assim, eu realmente, ele trabalhou muito e ele estava sempre procurando coisas diferentes para fazer com os alunos, né? Então, realmente, professora, entendi a mensagem da professora Consuelo sobre a questão da lapidação, né? Eu tenho um exercício para fazer com o Francisco, ele sabe, né? Que eu falei, Francisco, vamos sentar nós dois vamos analisar esse blog com muita calma. Eu falei assim, olha, eu até pensei, falei assim, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero que a banca veja o trabalho dele, porque senão é um trabalho, né, que já vem com essa comentários, curado, que a gente fala, né, curate the document, né, mas esse exercício será feito, sim, o blog vai ser aprimorado, né, coisas que, até errinhos que eu vejo, até de concordância ou de gramática, vai ser corrigido, né, vou chamar atenção, né, eu tenho certeza que o Francisco vai fazer isso com todo carinho, ele ama esse blog dele, né, e nós vamos fazer, então isso aí eu garanto que será feito, né, então é um trabalho contínuo no blog, para que ele fique cada vez melhor. Eu gostei muito da sugestão da professora Consuelo, de ter uma sessão onde explica com, assim, uma parte de o que são os radicais livres, um pouquinho de química, um toque na química, um toque também no funcionamento da cadeia de transporte de elétrons, eu acho que é importante, né, já está ali no blog alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, gostaria de perguntar se o professor Marcelo tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Tá, o seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não, tá desligado. É embaixo aqui que tem um microfone, se tiver no celular, é na parte... ligou. Ligou? Tá. Agora sim. Beleza, ó. Obrigado aí pelo convite para participar, para assistir, tá? Estou muito feliz. Eu lembro que eu conheci o Francisco bem cru, sabia nada. E agora fez essa apresentação, eu gostei muito, viu? Parabéns mesmo, tá? De coração, tá? Inclusive, eu vi de primeira mão as fotos que ele mandou lá da atividade na escola, botei no meu Facebook, muita gente comentou, gostou, compartilhou, né? Porque é o seguinte, mestrado profissional, eu vejo muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Todo mundo está preocupado, papers, né? Eu acho que o mestrado profissional é para formar bons professores, nesse caso, o mestrado profissional de ensino, né? E que o trabalho dele seja divulgado para o povo. Então, a população, eu acho muito mais importante que papers, no caso específico do mestrado profissional, né? Mostrar a diferença aí do mestrado ou doutorado, por exemplo, da biologia molecular, que realmente o público o objetivo são os papers, né? Então, assim, e eu tive uma experiência de publicações na imprensa no ano passado, que eu publiquei muitos trabalhos na imprensa, eu nem os coloco no meu Lattes, que eu considero como artigos cidadão. Então, nesse sentido, eu estava pensando, seria muito importante se você pudesse escrever um artigo para a imprensa, tá? Eu tenho contato com muitos jornalistas, né? Inclusive, eu sou amigo de um jornalista italiano da agência ANCA. A agência ANCA é a maior agência de jornalismo da Europa, tá? Ele publica em 700 jornais, só isso. Então, se você topar, você poderia conversar com ele, acho que ele vai gostar muito desse trabalho.
Inclusive, tem uns italianos na lista do pós, né? O pessoal dos tardígrados, acho que os italianos vão gostar, porque tem que ter um pé na Itália, senão eles não vão se interessar, né? Então, se você topar, e o jornalista, ele chama Andreas, né? Mora em São Paulo, fala português, viu? Um sotaque de italiano. Então, você poderia fazer uma entrevista com ele, mostrar, né, uma entrevista pelo online, né? Acho que ele vai estar em Brasília semana que vem. Então, não sei se dá para encontrar, mas é uma maneira de divulgar esse trabalho. Eu acho, assim, levar a ciência para a escola da maneira que a gente está fazendo, ela é original mundialmente. Então, assim, quando eu falo povo qualquer pessoa, né, do Brasil, da Itália, qualquer outro país, né? Então, eu acho que seria muito interessante as pessoas verem, né, como é que você pode pegar uma teoria acadêmica, está sendo trabalhada há quase 30 anos, e levar ela para a escola, e os alunos gostarem, que o mais importante é isso, né? Porque se você pegar uma teoria muito, assim, complicada, muito difícil de ser popularizada, o pessoal não vai entender, ele não vai entender para que serve aquilo. Mas, felizmente, a teoria do pós, ela tem um lado simples, né, e um lado bonito, porque a ciência ela tem que ser bela também, né? Ciência e arte são coisas paralelas, né? O pessoal esquece muito isso, né? Então, se a sua ciência ela é bonita, literalmente bonita, né? Os animais, né? O pessoal vai se interessar. Muitos invertebrados são bonitos, eu gosto dos tardígrados. E agora a gente tem rotíferos no laboratório. Eles ainda não fazem pós, a gente não sabe, mas pode ser, né? Então, assim, até animar os garotos, né? Por exemplo, vamos coletar rotífero, é um novo projeto do laboratório, pode trazer alunos para o laboratório para olhar no microscópio, ver o rotífero fazendo pós ou não, né? No estado dessecado, né? Você pode fazer atividades reais, né? Não envolvendo a análise bioquímica, mas a parte biológica, né, da adaptação, coisas bem simples, que dá para ser feito no laboratório de escola, né, o dessecamento do tardígrado, você pode fazer na cozinha de casa, né, não envolve nenhum reagente perigoso, envolve KCl, NaOH, não é nada assim, né, tem que ter um pouco de cuidado, mas não é nada absurdo, né, então, eu brinquei, né? Eu estou exagerando, né? Cozinha de casa não, mas num laboratório da escola e tal, bonitinho, né? Porque então não é nenhum bicho perigoso, tardígrado, ninguém precisa ter medo de tardígrado ou de rotíferos, né? Mas então é isso, né? Eu acho que você cumpriu o papel, e eu sugiro fortemente que você escreva um artigo para a população, um artigo que dê para, sei lá, para o gerente de um banco ler, se ele entender, você conseguiu se comunicar com o povo, entendeu? Uma pessoa comum, né? Entrega para um advogado para ler, se ele entendeu, você conseguiu se comunicar, entendeu? Então, eu fazendo essa sugestão, inclusive para o Cássio também, né, que fez uma excelente apresentação no ano passado, para não ficar nesse dogma dos papers, né? Porque nem sempre o objetivo são os papers, o objetivo é produzir conhecimento, estratégias de ensino. Esse trabalho que vocês estão fazendo, isso é coisa de sair, sabe, na TV, é um troço muito legal. Então, eu acho que você tem mais que explorar isso ao máximo, no bom sentido, e trazer outros professores para essa estratégia, né? E não só pós, obviamente, mas qualquer processo científico que esteja sendo estudado, que seja de fácil acesso, né? Que possa ser explicado, né? Por exemplo, não sei se física nuclear, né? Acelerador de partículas, sei lá, coisas muito complicadas, física teórica, não sei, acho que não, né? Mas as coisas mais simples a gente consegue levar para a população e atrair as crianças, né, para a importância da boa ciência, né? Então é isso.
eu não sou muito bom com as palavras, mas você está de parabéns, tá? E aí, isso que eu falei de conversar com um jornalista italiano é de verdade, não é de mentirinha, não. Depois eu converso no privado com você, com a permissão da orientadora. E, obviamente, ele vai entrevistar a orientadora. A Hélida, ela é muito envergonhada, ela não gosta de aparecer, mas ela tira pelo menos uma foto com o Francisco. Tá ótimo. Então, tá bom. Muito obrigada, Marcelo. Então, é isso, eu vou dar um fechamento aqui. Queria agradecer, viu, Francisco, essa caminhada que você fez, né? Eu dei sorte, porque tanto você e o Cássio, vocês realmente, assim, vocês se comprometeram, desenvolveram, mostraram a que vieram, né, assim, no ProfBio. Então, muito obrigada pelo seu trabalho. Agora, eu gostaria de perguntar a opinião dos professores, porque, normalmente, no presencial, essa seria uma hora onde todos sairiam e a banca ficaria para discutir, né? Então, como devemos fazer agora, pessoal? O Francisco tem que sair, depois ele volta. Pode ser, Francisco? Então, você sai, desliga o áudio aí, para você não escutar fica nada. só a banca. Sai todo mundo, fica só a banca. Hélida, eu participei já de 2 bancas virtuais. Ótimo. E todos saem e depois pedem de novo para entrar. Você está administrando, né, o grupo também, junto com o Francisco. Foi assim que foi feito nas outras, né? Na da Biologia Microbiana foi assim. Ficou só a banca e depois a banca deu um prazo, acho que foram 5 minutinhos, e a pessoa solicita novamente a entrada. Ótima ideia, e depois a gente faz para os próximos, né? Então, tá ótimo. Então, eu vou pedir que todos saiam, exceto a banca, né? Vou pedir para o professor Marcelo ficar, por favor. E 5 minutos, mais ou menos, e aí vocês podem voltar, tá bom? Ok, professora. O pessoal já está voltando aqui. Muito bem, senhor Francisco. Oi, professora, então, voltei. A banca discutiu, né, bastante, nós discutimos muito, realmente. Foi reprovado. Mas a banca decidiu pela aprovação do seu TCM. Você está aprovado. A partir de hoje, você tem de mestre no programa ProfBio da UNB. Viu? Parabéns, Francisco. A esposa dele está aí. Eu vou chamar ela aqui, obrigado. Ô, Daniela, mostra um vídeo aí, a Daniele Amorim, que é a sua esposa. Isso, ela mesma aqui. Parabéns, viu? Você também, ajudou bastante. Então, é isso aí, né? O final da história, um final feliz, né? E agora é você comemorar, você tem 15 dias para fazer as modificações, então eu peço para a banca que mande, assim que puder, as suas sugestões, nós vamos, eu junto com o Francisco, vou orientá-lo a fazer as modificações para ele entregar o seu TCM. Agradeço a todos pela presença, foi uma ótima manhã, e os comentários foram muito bons, né? Muito bom mesmo. Agradeço a todos que estiveram aqui, tá? Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Francisco, para terminarmos? Quero, professora. Primeiro, agradecer tanto a senhora como o professor Marcelo, né, ao pessoal da banca, Daniel, a professora Consuelo, também a professora Nilda, né, todos os meus amigos do ProfBio, a professora Carla também, todo mundo. Primeiro, agradecer, porque foi difícil, né? Não vou chorar, não, mas foi difícil, né? Foi complicado toda essa etapa. Acho que a maioria de vocês sabem que eu sofri um AVC e uma cirurgia de tumor na cabeça, mas consegui, graças a Deus, a apoio de todo mundo aqui, né? E eu fiz uma lembrancinha para a senhora, que já estava preparada antes da pandemia. Vou até mostrar, eu fiz uma caneca com a sua caricatura, que eu vou depois eu vou mandar entregar aí. E aqui, ProfBio, né, também. E depois eu vou mandar como está na pandemia.
quando tá na pandemia, eu vou pedir para o motoboy entregar para a senhora, tá bom? O motoboy vai aí. Mas agradeço a todos da minha turma. Eu quero, hein? Eu também, viu? Tá bom. Brincadeira. Ao Cássio, todo mundo, que foi uma batalha, né? E graças a Deus é tudo. Às vezes a gente pensa que vai morrer com tudo isso que acontece, mas graças a Deus tudo aqui. Já no início tive essa questão do tumor, que foi uma diplopia, eu estava vendo tudo. No primeiro dia de aula, quando eu fui, eu estava vendo tudo torto. Mas no primeiro dia de aula do Prof. Bill. E aí foi continuando e teve tudo isso, mas graças a Deus aquela questão da superação, e agradecer a todos vocês da UNB, que a gente tinha uma ideia muito, eu mesmo tinha uma ideia muito assim complexa da UNB, que todo mundo era assim muito duro, não sei o quê. E graças a vocês eu vejo a humanidade que todos vocês têm, todos vocês do Prof. Bill, todos os professores da UNB também por esse acolhimento, essa humanidade, não só comigo, mas com toda a minha turma. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado também à professora Hélida por tudo que ela fez por mim e continua fazendo. Muito obrigado. Tá, joia. Então é isso. Então, gente, espera aí. Eu sugiro, assim, eu estou felicíssima, deu muito certo. E eu sugiro que a gente bata palma para Francisco, parabéns, vamos humanizar esse negócio, vamos, gente, nós estamos, isso aqui é uma reunião, eu me sinto acolhida, essa aproximação é social, aqui, né, a gente não tem o corpo, mas os nossos cérebros estão unidos nesse momento, a gente está presente. Vamos fazer esse calor, assim, para o Francisco, que eu estou assim, Kiko, né? Isso. Eu estou tentando chamar de Francisco, para o Francisco, porque, Francisco, parabéns, viu? Desculpa, gente, eu interromper, mas realmente eu estou assim, muito, muito feliz. Primeira tese, assim, e a primeira sua, E aí você sabe o que a gente passou nos últimos dias, né, para as coisas acontecerem de forma remota. Então, assim, você é um guerreiro. Você é um guerreiro e com uma doçura que eu queria realmente receber de todos. Você tem, mesmo no momento mais difícil, aquela coisa você com aquela doçura, com aquele jeito de será que saiu a minha nota? Não, nossa, era um momento de desespero, assim, precisava daquilo e você ali forte, não só forte, como com uma elegância que poucas vezes eu vi. Parabéns, e você representa muito o nosso aluno de Prof. Bio. Você, assim, realmente é o que a gente quer alcançar. É a propagação da informação. Vocês são essas pessoas. Vocês são as pessoas que fazem com que a informação se multiplique, né? É a multiplicação e chegando na ponta, não adianta. Vocês é que vão fazer isso. Vocês é que vão fazer os próximos livros. Vocês é que vão... com o seu blog, com tudo, essa informação que é importante. Quando alguém fala, mas o livro diz isso, eu viro para o aluno e falo, não, é você, é a pessoa que vai produzir isso. A partir de agora, são vocês que vão produzir esses conteúdos para os livros. Essa coisa de falar, não, ele está certo, não, eu mesma conheço gente que fica no seu escritório, no jardim lindíssimo, escrevendo livro para ensino médio. Não é isso, é quem está no front, são vocês que vão ter a possibilidade de fazer isso para atingir lá. Vocês estão assim, de um lado, proteína de membrana, né, talvez. Eu nem sei, né, que eu tô falando, mas enfim, você consegue fazer a informação passar de um lado para o outro, entendem? Eu tenho uma proteção aqui da universidade, vocês fazem a coisa sair daqui e chegar lá e multiplicar além disso, né? Então, para mim, isso aí é a concretização do projeto Prof. Bio. Parabéns. Parabéns. Gente, isso não foi à toa, porque nós vamos te explorar.
Tá bom? Obrigada, gente. Vamos mesmo. Então, pessoal, tchau para todos. Estamos saindo. Tchau, gente. Tchau. Parabéns. E Muito aproveita. obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau.